Está animado? Boa noite, pode sentar. Obrigado, banda. Obrigado, Senhor. Você está pronto para ler um pouquinho a palavra hoje? Então vamos começar com 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai discorrer um pouquinho ao longo desse capítulo. Eu vou estar lendo na versão NVT. Então, se você perceber ela um pouquinho diferente da sua, não tem problema. Pode ouvir o que eu estou falando. Amém? Diz assim: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais de graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por sua glória e excelência. Verso 4. E, por causa de sua glória e excelência, nos deu grandes e preciosas promessas. Elas são as que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção causada pelos desejos humanos. 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Vamos parar por aqui um pouquinho, porque a gente vai continuar. Esse texto é maravilhoso, irmãos. É uma promessa de Deus. Pedro está sendo voz de Deus aqui e ele está dizendo: Deus, com seu poder divino, nos concede, a mim e a você, tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Tudo o que eu e você precisamos para cumprir o que Deus tem para as nossas vidas, tudo o que eu e você precisamos para ser devotos a Ele, fazer a vontade dEle nesta terra, é concedida por Ele, para que a gente avance. O poder divino de Deus opera em nós para que cumpramos o que Deus colocou em nossos corações para cumprir. E como acessamos isso? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Quanto mais eu conheço a Jesus Cristo, quanto mais eu aprendo sobre a palavra de Deus, mais eu acesso o seu poder divino, que está disponível para eu e você vivermos o que Ele tem nessa terra para vivermos. Amém? 4. Por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Quem nos deu grandes e preciosas promessas? Deus. Por quê? Porque Ele é glorioso e Ele é excelente. Continuando no capítulo 4. São elas que permitem a vocês, ou seja, a mim e a você, participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos mundanos. Repita comigo: as promessas de Deus não são para a minha glória, mas porque Deus é glorioso, Ele me concedeu promessas. Irmãos, o sonho de Deus no seu coração, o sonho de Deus no meu coração, aquilo que eu tenho para cumprir para o Senhor, não nasceu de mim mesmo, não nasceu da minha arrogância, não nasceu do meu desejo de ser visto. As promessas de Deus foram colocadas em nossos corações pelo Deus, que é glorioso e excelente. Deus depositou dentro de nós promessas, Deus depositou dentro de nós desejos e sonhos que temos que cumprir. Para quê? Para acessar a natureza divina e escapar da corrupção do mundo. Se eu não vivo a vontade de Deus, eu estou suscetível à corrupção do mundo que vem através dos desejos mundanos, dos desejos humanos. Se eu não me aproximo de Deus, se eu não vivo o que Ele tem para mim, automaticamente eu passo a estar suscetível aos desejos humanos, que me afastam da presença de Deus, que me afastam da natureza divina. Deus, poderoso, divino, liberou um poder
para que eu e você vivêssemos o que Ele falou que vamos viver. Eu não tenho que olhar para as promessas de Deus na minha vida e achar que elas são da minha imaginação, ou que eu vou viver para poder satisfazer o meu próprio ego. Não, não, não. Foi Deus que colocou no meu e no seu coração cada uma das promessas que pulsa todos os dias para fazer e ver cumprir. Esse presente de Deus, essa preciosa promessa, nos permite participar da natureza divina. Quanto mais perto da promessa de Deus, mais divino eu e você somos. Quanto mais eu vivo a vontade de Deus, mais parecido com Deus eu me torno. Então, eu não posso fugir da promessa de Deus. Eu não posso fugir da vontade de Deus. Pelo contrário, quanto mais eu me aproximo daquilo que Deus tem para mim, mais parecido com Ele eu sou, mais longe do mundo eu fico. Amém? Continuando, verso 5. Diante disso, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Uma vez que recebemos da parte de Deus um chamado, uma vez que recebemos da parte de Deus promessas, uma vez que recebemos da parte de Deus sonhos e planos, precisamos nos esforçar para viver de acordo com o que Deus nos chamou para fazer. Recebemos o chamamento, amém. Agora temos um caminho de esforço para viver o que Ele prometeu para nós. E como fazemos isso? Está escrito aqui. Acrescentem à fé a excelência moral. O que é fé? Fé é acreditar que Deus prometeu e que vai cumprir. Só que, para manifestar essa fé, eu preciso acrescentar ela. Primeiro passo, excelência moral. Não existe fé que se manifeste quando a gente não tem um caráter alinhado, quando a gente não tem uma vida alinhada moralmente aos princípios de Deus. A fé, por si só, ela precisa de uma ação correspondente. Se ela não está acrescentada a uma excelência moral, todas as promessas que existe capacitação, que Deus preparou, que foi Deus que deu, ficam pausadas e travadas, porque a gente não tem a excelência moral necessária para continuar avançando e vendo os resultados de Deus nas nossas vidas. E tem mais. A excelência moral, o conhecimento. A gente sabe que a fé ela é gerada pelo ouvir da própria palavra. Então, sem conhecimento, eu não consigo aumentar a minha fé. Sem conhecimento, eu não consigo viver uma vida de excelência moral. Então, eu preciso aprender mais e mais sobre Deus para ver as promessas dele se cumprindo na minha vida. Digo mais, conhecimento não é só conhecimento bíblico. Ah, Deus te chamou para ser um médico, Deus te chamou para ser um arquiteto, Deus te chamou para ser qualquer coisa que necessite de conhecimento, você precisa desenvolver esse conhecimento. Você tem a fé, você tem a excelência moral, e agora você se desenvolve para ver os resultados de Deus na área que Ele te prometeu. O que Deus prometeu para mim é diferente do que Ele prometeu para o pastor, é diferente do que Ele prometeu para você. Para você viver o que Ele te prometeu em específico, você tem que ter fé, você tem que ter excelência moral e você tem que aprender sobre como viver o que Deus te chamou para fazer. Quem aqui já fez o Rema? Quem aqui sabe que o Rema é uma ótima oportunidade de você adquirir conhecimento? Quanto mais você aprende sobre Deus, mais você aprende sobre você, mais você se desenvolve, mais você avança. Amém? Eu sei que as inscrições ainda estão abertas, daqui a pouco vai ter aviso. Amém? Continuando, ao conhecimento, o domínio próprio. Ninguém pode viver algo grande se não dominar a si mesmo. Ninguém vai ter grandes resultados na sua vida se não consegue dominar a si próprio. Ah, Bruno, por que você está falando isso? Porque isso é lei da vida. Se você não domina a si mesmo, meu amigo, você não domina nada. Se você não consegue controlar os seus próprios atos, as suas próprias atitudes, você não consegue controlar mais nada. Então, fé, excelência moral, conhecimento e domínio próprio. Você precisa dominar a si mesmo antes de dominar qualquer outra coisa ou ferramenta que Deus deposite na sua mão. Amém? Fé, excelência moral, conhecimento, domínio próprio e perseverança. Não adianta fazer toda uma jornada de autodescobrimento, de desenvolvimento, de esforço
e parar no meio do caminho. Enquanto você não desistir, o sonho de Deus está potencialmente pronto para acontecer. Nunca é tarde demais para aquele que não desiste, irmão. Se você não desistir, a promessa de Deus vai se cumprir. Se você não parar, a promessa de Deus vai se manifestar. Se você não deixar para trás, se você não desanimar, você certamente verá o resultado da palavra de Deus se manifestando na sua vida, amém? Então não adianta a gente fazer tanta coisa, mas quando o desafio vem, ou quando um certo tempo passa, você desanima e desiste. Se você não seguir esse passo a passo aqui que Pedro magistralmente nos revelou, você não vai ver a promessa de Deus. Ah, mas Deus, foi Deus que falou? Foi Deus que falou. Existe capacitação? Existe capacitação. Mas se você parar, tudo que você começou a construir vai ficar parado também, até que você decida se levantar e avançar. Amém? Continuando. Depois da perseverança, devoção a Deus. É muito comum você ver certos casos isolados, não estou falando de ninguém, mas quem nunca viu um perfil como esse? Alguém que adquire determinado conhecimento, adquire determinada projeção e acaba esquecendo de quem levou ele para ali, de quem colocou ele para ali. Então, você avança, você tem fé, você tem diligência, você tem conhecimento, você consegue um determinado resultado, você está sendo perseverante, mas durante a caminhada você nunca pode esquecer que é por causa de Deus que você está vivendo isso. Que a promessa é de Deus, porque Ele é glorioso e porque Ele é excelente. O sonho de Deus, a promessa de Deus, é de Deus, não sua. Não adianta você querer viver um ministério, você querer viver um resultado para a sua própria satisfação pessoal. Você quer viver o que Deus falou para você viver porque você quer agradar a Ele. Eu quero viver as coisas que Deus tem para mim para agradar a Ele. Eu nunca vou permitir que o meu próprio ego tome a posição de Deus. Eu sou devoto a Ele. Se Ele me dá condição, é para Ele. Se Ele me dá projeção, é para Ele. Se Ele me dá oportunidade, é para Ele. Não para mim. Não esqueça da devoção de Deus. Independente do estágio em que você esteja, na promessa que você está buscando conquistar, vai ser sempre por Ele e para Ele. Amém? Depois da devoção de Deus vem a fraternidade. E eu vou juntar aqui a fraternidade e o amor. Quem sabe que não existe sucesso sozinho? Primeiro, quem sabe que não existe amor sozinho? Do que vale o amor se não tiver alguém para ser amado? Do que vale o amor se não tiver uma forma de manifestá-lo? Tudo o que fazemos é para alcançar o corpo de Cristo. Deus, nosso amor a Deus, ele é manifesto através do amor às pessoas. Tudo que conquistamos, tudo que desejamos, tudo que queremos ver, tem que ter um fim proveitoso para as pessoas. Se só eu sou agradecido, se só eu sou visto, se só eu sou projetado, me perdoe, irmão, mas isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Isso não é a promessa de Deus para a sua vida. Isso pode ser o seu plano e o seu sonho, mas se não traz um fim proveitoso para alcançar e transformar a vida das pessoas, isso é um sonho seu, não é um sonho de Deus. Amém? Então, recapitulando de onde viemos e onde estamos. Deus, com seu divino poder, nos capacitou e nos capacita a viver tudo o que Ele nos chamou para viver. Como acessamos esse poder? Através de fé, excelência moral, conhecimento, perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor. Aqui é um misturado de tantos princípios bíblicos que você pode ficar pensando enquanto ouve, tantos versículos podem vir à sua cabeça porque vem a minha. É um grande resumo da vida de fé que todos nós temos que ter. Amém? Aqui tem dom, aqui tem fruto, aqui tem tanta coisa. Quando você decide ser um cristão, conforme a Bíblia diz que deve ser, Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Você está pronto para continuar? Então, vamos lá. Vou ler o 8 para a gente fechar.
Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto deles. Não se esqueçam de que foram purificados de seus antigos pecados. Um crente que não segue esses princípios é como um cego que fica tateando. Ele só fica por ali, ele só consegue andar pelo espaço que está perto dele, ele nunca avança, ele nunca desbrava aquilo que Deus tem para ele. Não se permita ser essa pessoa que fica tateando e nunca chega a lugar nenhum. Decida viver o princípio de Deus, e as suas promessas têm que se manifestar, porque é uma promessa. Toda promessa ela é destravada depois de um cumprimento de princípio. Quando você cumpre o princípio, automaticamente tem que se cumprir aquilo que a Bíblia fala. Amém? Salmos. Vamos para Salmos, capítulo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Eu vou ler o verso todo e depois a gente considera. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. O Senhor faz o bem àqueles que são bons, aos que têm coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos. Ó Senhor, leva-os embora junto com o mal que praticam. Que Israel tenha paz. Aqui a gente pega um salmo contextualizado numa velha aliança, contextualizado num momento em que o povo era povo, não era filho, mas a promessa de Deus para aqueles que confiam nele e são justos, ela é eterna. Se você confia no Senhor, vive a justiça da palavra de Deus, é impossível que você seja abalado, é impossível que você seja derrotado, é impossível que qualquer mal que venha desse mundo te toque, porque você está na postura de filho, na postura de justo e cumprindo os mandamentos do Senhor. Quando cumprimos os seus princípios, as promessas se manifestam. Repita comigo. Quando eu cumpro os princípios do Senhor, as promessas dele se manifestam na minha vida. Você crê no que você acabou de falar? Eu creio e assim será. Em nome de Jesus. Vamos para Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Repete comigo de novo. Quando eu cumpro os princípios de Deus, as promessas dele se manifestam em minha vida. Filipenses 1, vou ler a partir do verso 2. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem paz e graça. Todas as vezes que eu penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Jesus Cristo voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, porque os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Eu acho fantástico quando Paulo fala isso. Na versão, eu vou até mudar de versão para ter a poesia. Cadê? Acho que é a revista aí atualizada fala. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Calma, calma. Glória a
Tá, essa aqui é boa. Ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu me sinta assim, pois uma vez os tenho em meu coração, quer em correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Irmão, você é plenamente certo que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. Paulo, quando fala isso, ele não fala isso por nada. Ele fala, é justo que eu me sinta assim, porque vocês participam comigo de tudo, seja no momento de dificuldade ou seja no momento de vitória. Vocês estão comigo vivendo a vontade de Deus. Quando eu e você decidimos seguir os princípios de Deus e viver a vontade de Deus, temos que ter essa certeza plena de que aquele que começou vai terminar até o dia de Jesus voltar. Você crê que Deus não colocaria um sonho em nosso coração que não fosse capaz de ser executado? Você crê que Deus, em sua grandiosidade, magnitude e inteligência, não te diria que você poderia fazer algo sem que isso fosse, que houvesse tempo suficiente para que isso acontecesse? Se Deus falou, meu irmão, vai acontecer. Cabe a nós desenvolvermos essa confiança e desenvolvermos essa certeza baseada no conhecimento da palavra de Deus, para saber que se Ele falou, vai acontecer. Por quê? Porque é justo que a gente se sinta assim, porque a gente não vai abrir mão de viver a vontade dEle, seja num momento difícil, seja num momento fácil, seja em qualquer desafio que surja. É justo que sintamos que, se não abrimos mão daquilo que Deus falou, a palavra tem que se cumprir. Amém? Vamos continuar um pouquinho mais. Vamos para Filipenses, capítulo 2, um pouquinho à frente. Filipenses 2, eu vou ler a partir do verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerando o ser igual a Deus, não considerando o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o realizar quanto o querer, de acordo com a boa vontade dEle. Irmãos, temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E aqui está, vou usar uma expressão interessante, a grande charada do Evangelho. A grande charada do Evangelho é você decidir viver para Deus e ver tudo aquilo que você queria que acontecesse se manifestando. Porque são as promessas de Deus e a bondade dEle sendo derramada sobre você. Mas o seu coração está nele. Enquanto você desfruta da bondade,
enquanto você desfruta das promessas, enquanto você desfruta dos resultados positivos, isso para você não é nada, porque você só quer fazer a vontade dele. Você só quer honrar e agradar a ele. Você decide fazer a vontade dele, e a vontade dele é tão boa, que traz resultados tão positivos e maravilhosos, que transbordam da sua vida para a vida do outro. Quando você decide cumprir a vontade dele, mesmo que em alguns momentos isso seja tão desafiador e algumas vezes doloroso, o resultado, em forma de promessa, vai transformar e impactar a sua vida de uma forma tão incrível. Mas o que importa é agradar a ele. O que vai chegar na sua mão, o que vai sair da sua mão, onde você vai, os lugares, os países, não importa. O que importa é que aonde você estiver, com o que você estiver, você vai estar agradando a ele. Repita comigo, não importa o que eu tenho, não importa onde eu vou. O que importa é, não importa o que eu tenho ou onde eu vou. O que importa é agradar a ele. Amém? Vamos continuar para um último versículo. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. 16. Lucas capítulo 8, verso 16. Calma aí que eu troquei a versão da Bíblia. Texto bastante conhecido de todos, e eu vou usar para finalizar, queria chamar a banda. Diz assim, não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz, e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois os que têm, mais será lhe dado, mas os que não têm, o que pensa ter, lhe será tomado. Irmãos, isso se trata de uma profecia apontada à volta de Jesus Cristo. Tem todo um contexto nesse texto que não é o que eu quero falar agora. Eu quero extrair o princípio desse texto. Não faz sentido acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Deus compartilhou um dom, um talento comigo e com você. Pegando todo o contexto do que a gente falou. Aqueles que não vivem do modo digno de desfrutar da promessa são como aqueles cegos que tateiam e não avançam. E aqui está dizendo isso. Se você não souber brilhar e não souber projetar o talento e o dom que Deus deu na sua vida, aquilo que você até pensa ter, pode lhe ser tirado. Você tem um chamado, você tem um talento, você tem um dom, você tem uma vocação divina. E se você não viver o que Deus tem para você, você nunca vai ser completamente feliz. Você está suscetível aos desejos humanos. A gente passou por um texto que diz, Deus te deu promessas, para que através dessa promessa você desenvolva a sua natureza divina. E a frustração de não viver o que Deus te chamou pode te deixar suscetível à tentação dos desejos humanos. Não oculte a sua luz. Não apague a sua lâmpada. Não esconda o dom e o talento que Deus te deu. Viva e ilumine aquilo que está dentro de você. Não permita que até aquilo que você acha que tem seja tirado de você, por você estar escondendo, ocultando o dom e o talento que Deus colocou sobre você. Cumpra o seu chamado, se transforme, se renove. Se está errado, reconstrua, conserte. Mas não fique parado. Não impeça Deus de ser Deus na sua vida. Não impeça Deus de usar você como servo que você sabe que Ele te chamou para ser usado. Deixe a luz que está dentro de você brilhar. Deixe a luz que está dentro de você alcançar outras pessoas. O dom de Deus na sua vida é a melhor forma de você avançar e se desenvolver como filho de Deus. Amém? Você pode ficar de pé?
sempre gosto de fazer um apelo, porque eu creio que sempre que uma palavra é lançada, o Espírito Santo está pronto para vir sobre ela e fazer algo acontecer, manifestar a sua vontade. Então, se você está aqui, ouviu essa palavra, isso ardeu no seu coração e você diz: eu não estou vivendo aquilo que Deus tem para eu viver, eu não estou vendo as promessas dele se manifestarem, eu não estou vivendo o meu propósito com ele, eu queria te convidar a vir à frente. Você não é obrigado a vir. Se ninguém vier, está tudo bem também, mas a palavra de Deus foi lançada, e se ela ardeu no seu coração, não deixe de vir só por vergonha ou timidez. Estamos aqui para orar por você, amém? Enquanto isso, a gente vai tocar uma música. Você que está aí, consagre-se ao Senhor, conversa com Ele, fala: Pai, onde eu posso melhorar? Sempre podemos melhorar, amém? E vamos passar esses minutinhos orando, em nome de Jesus. Estou passando. Obrigado, gente.